vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia. Nós falamos inclusive sobre isso aqui no canal, que isso iria acontecer, que o Zelensky queria tentar usar o mais rápido possível os Atacams aí contra o território russo antes que a coisa desandasse, ou antes que o Biden mudasse de ideia ou o próprio Trump conseguisse reverter a decisão tomada pelo Biden no último domingo. Fato é que a Rússia está acusando a Ucrânia de já ter usado os primeiros Atacams contra o território russo e não foi na região de Kursk. O Biden orientou para que os ucranianos só usassem, nesse primeiro momento, os Atacams que têm um alcance de 300 quilômetros, os mísseis americanos de médio e longo alcance, mas o Biden orientou que eles usassem somente em Kursk, aonde os ucranianos lutam para consolidar a posição que é dentro do território russo. Dito isso, o Putin veio a público, também mudou a doutrina nuclear da Rússia, fez um monte de ameaça, também como nós conversamos aqui no canal que ele faria, fez um monte de ameaça para tudo que é lado, diz que responderia contra o país que forneceu o míssil de longo alcance para a Ucrânia, ou seja, os Estados Unidos e tudo mais, se o território russo fosse atingido pelos Atacams. No mesmo dia que o Putin dá esse alerta, faz todo esse alarde, muda a doutrina nuclear da Rússia, faz todo aquele alvoroço, a Rússia solta a nota aí dizendo que os Atacams americanos caíram no território russo. Parece que mais um plano sujo do Putin vem sendo desenhado aí, né, diante dos nossos olhos. Tem uma nota aqui que traz um pouco mais de detalhes. Quero ler para vocês. Primeiro quero pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, não te custa nada e ajuda muito, né, a continuação do nosso trabalho e realmente estamos aqui todos os dias, né? A Ucrânia usou os Atacams no território russo pela primeira vez, de acordo com Moscou. A Ucrânia não falou sobre isso, tá? A Ucrânia não falou sobre, não confirmou nem negou se eles usaram ou não o equipamento americano já contra o território russo. Teve também uma informação que a Dinamarca vai fornecer 137 milhões, mais 137 milhões para a indústria de defesa da Ucrânia. Ótima notícia para os ucranianos. O Putin mudou a doutrina hoje também, trouxe isso para vocês. O Ministério da Defesa russo afirmou no dia 19 de novembro, portanto no dia de hoje, que a Ucrânia lançou mísseis Atacams fabricados nos Estados Unidos contra a região de Briansk, na Rússia, de acordo com a agência de notícias estatal da Rússia, a TASS. Isso coincide, então, com vários meios de comunicação ucranianos relatando que, de acordo com fontes militares que não quiseram se identificar, ou seja, não era para ter revelado, não era para ter admitido, a Ucrânia de fato atingiu com sucesso uma instalação militar russa em Karachev, na região de Briansk. Então alguns militares acabaram aí revelando, confirmando a informação, não de forma oficial pelo governo ucraniano, nem pelo exército ucraniano, tá? Se confirmado, isso marcaria a primeira instância da Ucrânia usando mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos em território russo, desde que Washington aliviou as restrições no último domingo, né? Vejam como que a coisa muda rapidamente. Foi no domingo. 2 dias depois, a coisa já desandou de uma maneira inimaginável, né? Putin mudando a doutrina nuclear da Rússia, ameaçando responder de maneira nuclear contra os Estados Unidos. A Ucrânia já mais do que depressa usando o armamento contra o território russo. Acontece que por conta de toda a pressão colocada contra o Biden, com vários representantes do governo, da oposição até pedindo o impeachment dele, porque ele colocou o país à beira de uma guerra nuclear, uma guerra contra a Rússia, e só faltam 2 meses, enfim. Foi um caos também para o finzinho do governo Biden, mas isso aqui, querendo ou não, pode fazer o Biden voltar atrás, por conta da pressão interna e por conta de que é uma violação à orientação do Biden. O Biden pediu para que o Zelensky somente usasse os mísseis a primeiro momento em Kursk, não em outras regiões. Embora também seja a fronteira onde os ucranianos atingiram, não foi o combinado. Então, abre margem aí para o Biden voltar atrás, se assim ele quiser, né? As forças de Kiev já haviam implantado o armamento apenas contra alvos russos nos territórios ucranianos ocupados.
as reivindicações não puderam ser verificadas de forma independente. Um representante militar ucraniano se recusou a comentar os relatórios para o Kyiv Independente. Kyiv Independente é essa mídia sensacional da capital ucraniana que eu gosto muito. Autoridades ucranianas relataram anteriormente um ataque com armamento não especificado contra um arsenal russo em Karachev durante a madrugada do dia 19 de novembro, que supostamente armazenava munição de artilharia, incluindo munições norte-coreanas, bombas guiadas, CAB, mísseis antiaéreos e munição de lançador de foguetes. Bom, tudo aqui indica que, de fato, os ucranianos usaram os Atacams sim e atingiram sim a região de Briansk, o território russo, a região de Briansk. Não é o combinado com o Biden. Pode ser que o Biden volte atrás. Eu falei sobre isso. O Zelensky vai tentar rushar ali, atacar o máximo que ele puder com os Atacams na Rússia, antes que o Biden ceda à pressão interna, né? E antes que o próprio Trump consiga reverter essa decisão do Biden. Dito e feito. Primeiro, os mísseis americanos caíram na Rússia. Agora vamos ver se o Putin vai mesmo arcar com a ameaça e responder com raquetas nucleares ou segurar as pontas e dar mais um alerta. Fato é que é uma escalada sem precedentes. Bom, fico por aqui, obrigado. Quem ficou até o final, tamo junto, valeu.